Então, fechou. Vamos começar a nossa web aqui. Eu adianto a vocês que coloquem ali no chat o nome e a turma, para que eu possa dar a pontuação de participação de vocês. Tá? Então, vocês podem pôr ali. Vou compartilhar minha tela com vocês também. Do mesmo modo das aulas anteriores, vocês podem perguntar ali no. Pode ligar o microfone e perguntar por áudio, se eu estiver indo muito rápido, se vocês precisarem fazer alguma pergunta. E aí eu vou voltando, volta e meia, para ver se vocês colocaram alguma coisa ali no chat, ou vocês podem falar áudio mesmo. Opa. Eu acho que eu não apaguei aqui a formatação. Vocês estão vendo que eu fiz uns Picasso legais aqui? Tá, então vamos lá. Então, a gente vai começar, né, falando sobre ondulatória, os conceitos básicos sobre o estudo das ondas. Então, ondulatória é a parte da física responsável por estudar as características, propriedades e movimento das ondas, né? A característica de uma onda, o que que ela tem? O que que as ondas têm em comum? Qual o movimento que essas ondas fazem? Então, a ondulatória estuda tudo isso, a parte física e a parte teórica relacionada com as ondas em si. Dentro desses estudos, ela indica o que é uma onda, o que é a fonte de uma onda, né, e a classificação das ondas em si. Vamos bem passo a passo, tá? Se eu estiver indo rápido, é só pedir para eu voltar. Então, vamos lá. O conceito de onda, né? O que é uma onda? Uma onda nada mais é do que uma perturbação no meio. Imaginem vocês um balde de água quietinho, paradinho no chão, né? E aí você derruba uma moeda no centro daquele balde. O que que vai acontecer? Vai acontecer uma perturbação na água do balde, e na superfície da água vai ser gerado pequenas ondas, certo? O que que a gente pode tirar desse conceito do balde em si? A moedinha caindo na água, ela vai ser a fonte que está gerando a onda, porque se não tiver aquela moedinha caindo, né, não vai haver onda. O que isso significa? A onda, ela não é capaz de se originar sozinha, então ela precisa de uma fonte, ela não pode se originar sozinha. Ela precisa de uma fonte para existir. E a onda nada mais é do que uma transferência de energia cinética. Ou seja, o movimento da moedinha caindo transferiu a energia cinética e fez com que virasse uma onda, né? Energia cinética, se vocês não estiverem lembrando, é a energia do movimento, certo? Houve um movimento, a transferência desse movimento gerou uma onda. A transferência da energia desse movimento gerou a onda, no caso do baldinho ali. Essas ondas em si, elas podem ser classificadas, né, quanto à sua natureza, a direção de propagação e a de vibração. Aqui na frente. Essa é a classificação das ondas. Elas podem ser classificadas em 3 tipos: quanto à natureza, a direção de vibração e a direção de propagação. Vamos ver uma por uma. Quanto à natureza, nós temos 2 tipos, né? Ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser mecânica,
e eletromagnética. Mecânica e eletromagnética. O que são as ondas mecânicas? As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio natural para se propagar, para existir. Ela precisa de uma fonte natural. Tá? As que têm uma fonte natural, elas se chamam de ondas mecânicas. E aquelas que não precisam, não necessitam de um meio natural, que o seu meio será um meio artificial, vamos chamar assim, é uma onda eletromagnética. Qual a diferença do meio natural para o meio artificial, propriamente dito? O natural é aquele que como o nome já está falando, né, exerce naturalmente aquela função. Por exemplo, um passarinho cantando. Ele está emitindo uma onda sonora, né, de modo natural. Ele exerce aquela função de cantar naturalmente. Eu estou falando aqui para vocês. Eu estou emitindo ondas sonoras, certo? E essas ondas estão saindo naturalmente. Elas não têm um meio artificial para poder sair. Então, essas ondas que são naturais, né, como, por exemplo, a onda do mar, né, que foi feita por uma perturbação lá no fundo do oceano. Houve um movimento ali das placas tectônicas e ele fez uma onda, certo? Aquele movimento gerou uma certa onda. Aquela onda que foi gerada pelo movimento das placas tectônicas, ela é uma onda mecânica, ela foi gerada naturalmente. Já as ondas que são eletromagnéticas, que não são geradas naturalmente, são aquelas artificiais. Por exemplo, o micro-ondas. O micro-ondas, ele tem ondas eletromagnéticas ali, que são ondas que não são feitas naturais, né? Elas são produzidas dentro de um aparelho que o homem produziu, que não tem nada natural nele. O mesmo ocorre com raio-x, com as ondas de rádio. Todas essas são ondas eletromagnéticas. A onda dessa luz branca, essa luz branca aqui, ó, que nos ilumina na nossa casa, enfim, são ondas eletromagnéticas que estão saindo dali. Não são ondas naturais, tá? São ondas eletromagnéticas. Então, essa é a diferença entre a mecânica e a eletromagnética. A mecânica é natural, a eletromagnética é uma onda artificial. Então, vamos agora para a direção de vibração. Quando elas são classificadas na direção de vibração, a gente observa a direção onde está acontecendo as vibrações da onda, certo? Essas vibrações da onda nós chamamos de frequência. Você já deve ter ouvido falar frequência sonora, frequência de alguma coisa, de alguma onda, é dada pelas vibrações, ou seja, o sobe e desce da onda. Esse sobe e desce, certo? Ele acontece para qual direção? Então, vamos lá. Ele pode ocorrer de três tipos, né? As três principais, que são transversal, longitudinal ou mistas, certo? Imagina a transversal sendo a onda do mar, certo? Que ocorre transversalmente ao sentido de propagação. A longitudinal, vocês podem imaginar a onda feita por uma corda. Né? Se vocês pegarem uma corda aqui, esticar ela e balançar assim, ó, vocês vão produzir uma onda em sentido longitudinal. Enquanto o mar vem transversalmente a você, a onda de uma corda vai longitudinalmente. Eu vou desenhar aqui para ficar mais claro. Tá? Imaginem longitudinal sendo uma onda que se propaga em todo o seu comprimento dessa forma. Essas são ondas longitudinais. E as transversais, elas se propagam dessa forma, assim, ó, indo transversalmente às outras ondas. Essas são ondas transversais. E as ondas mistas? As ondas mistas, elas são a junção
dessas duas, certo? A junção dessas duas são as mistas. As ondas mistas podem ser as ondas na superfície do balde que eu falei anteriormente. Quando você pega a moedinha que solta no balde e ela forma uma onda até bater na borda do balde e ela volta em outra onda pequenininha, uma sobrepondo a outra. Então, isso é uma onda mista, onde eu tenho duas direções de propagação. Até aqui tudo bem? Deixa eu ver aqui, se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto, tudo certo. Então, fechou. Deixa eu continuar. E na direção de propagação, essa é a mais tranquila de todas, que ela pode ser só três, né? Ou ela é unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Se eu falar para vocês assim, ó, eu tenho uma onda que se propaga somente em uma direção. Qual a classificação dessa onda? Ela é em uma única direção. Então, ela tem uma direção de propagação unidimensional, porque ela só se propaga em uma direção. A bidirecional, ela se propaga em duas direções. É o caso da nossa mista aqui, que a gente viu antes, certo? Ela se propaga em duas direções. E a tridimensional, ela se propaga em todas as direções, em três e acima de três. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou emitindo uma onda sonora. Quem está à minha frente pode me ouvir, quem está atrás de mim pode me ouvir, quem está do meu lado podem me ouvir, certo? Por quê? Porque eu estou emitindo som e esse som está indo em todas as direções. Então, eu tenho aqui uma onda que a sua direção de propagação é tridimensional, ela vai em todas as dimensões e as direções. Eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte: direção de vibração e direção de propagação. São coisas diferentes, tá? Direção de vibração é onde ocorre a vibração da minha voz. Por exemplo, eu estou falando aqui de frente para vocês, se vocês estivessem na minha frente e pudessem medir a vibração do meu tom de voz, ele está saindo nessa direção, certo? A propagação, não, a propagação está em todas as direções, mas a vibração está somente nessa direção, tá? Vocês têm que ter em mente o que é propagação e o que é vibração. Tem pessoas que conseguem quebrar uma taça gritando, certo? Por que isso ocorre? Porque eles atingem um som de vibração que é similar à vibração da taça. E eles acabam quebrando porque ele atinge a similaridade da vibração, do tom de voz, certo? Por isso que a taça treme até quebrar, que ela está vibrando ali pelo tom de voz, certo? Se por acaso eu conseguisse quebrar uma taça e eu colocasse uma taça na minha frente e gritasse com ela quebraria. Agora, se eu colocasse uma atrás de mim e eu gritasse na direção oposta, eu nunca iria conseguir quebrar essa taça. Por quê? Porque a direção de vibração é diferente da direção de propagação. A propagação é até onde o povo poderia me ouvir gritando, por exemplo. A direção de vibração é só a direção onde a vibração da minha voz está saindo. Isso ficou claro para vocês? Que é direção de vibração e de propagação? Sim. Perfeito. Então, vamos continuar. Vocês estão ouvindo que aqui só é Mundo Bita, né? Meu marido está cantando Mundo Bita pro bebê. Então, vamos lá. As características das ondas, né? Então, toda onda, ela tem característica em comum. Toda onda vai ter uma frequência, que é aquela vibração que eu falei para vocês.
Toda onda vai ter um comprimento, toda onda vai ter uma amplitude, toda onda vai ter um período e toda onda tem uma velocidade de propagação, tá? Existem outras características? Existem, em algumas ondas específicas, mas no nosso caso a gente vai ficar com as 5 principais características das ondas aqui, tá? O comprimento da onda, vamos para essa primeira característica. O comprimento da onda, ele é dado por uma letra chamada lambda. Não é lambida, tá? Lambda com B mudo. É representado por essa letra grega, assim, um Y ao contrário. O comprimento da onda, ele é dado de duas maneiras. Ele ou é a distância da crista a crista de uma onda, ou a distância de vale a vale de uma onda. Tá? Mas o que é a crista e o que é o vale da onda? A crista da onda são as partes mais altas da minha onda. E o vale são as partes mais baixas. Ó, eu vou pintar aqui, ó, fazer um xizinho de verde na crista da minha onda, que é a parte mais alta. As partes mais altas, nós temos aqui a crista da onda. E a parte mais baixas da onda, nós chamamos de vale. Então, eu vou pintar aqui, fazer um xizinho de preto aqui, ó, no vale da onda. Então, nós temos as cristas e os vales. Então, para saber o comprimento de uma onda, a gente precisa saber a distância, né, entre duas cristas ou entre dois vales. A distância entre cristas ou a distância entre vales. Então, a gente encontra a lambda, que é o comprimento da onda. Para encontrar o valor da lambda, a gente pode calcular ele da seguinte forma. Podemos multiplicar a velocidade pela frequência, né? Ou podemos calcular ela na fórmula da velocidade média. Deixa eu pôr aqui. Ai, Jesus. Na fórmula da velocidade média. Que é V igual a lambda dividido pelo tempo. Então, nós sabemos que a minha lambda é o comprimento da onda e temos duas fórmulas de encontrar. Qualquer uma dessas fórmulas aqui, a gente pode achar o comprimento da onda. Sabendo que o comprimento da onda é a distância de crista a crista ou de vale a vale. Se eu perguntar para vocês, qual o comprimento da onda? É a distância de crista a crista ou vale a vale. Fechou? Vocês conceituaram o que é o comprimento da onda. Vamos agora para a frequência. Tá? A frequência da onda, ela é dada sempre em hertz, que é a unidade de medida. Também chamado só, para simplificar, de Hz. Então, a frequência da onda é a quantidade de oscilações que a onda faz em 1 segundo. Ou seja, a quantidade de sobe e desce que a onda faz em 1 segundo. Essa é a frequência. Para calcular a frequência, a gente pode utilizar essa primeira fórmula que eu dei para vocês aqui, ó. Lambda igual a V vezes F. É só vocês isolar o F e encontrar. Ou podemos utilizar a fórmula do período, onde eu tenho F igual a 1 e um gigante, Jesus. 1 dividido por T. Notem o seguinte, o T da velocidade média aqui, ó, ele é diferente do T da frequência aqui. Porque esse T aqui da velocidade média
a gente viu nessa fórmula aqui, que eu vou falar dela posteriormente, ele é o tempo, né? O tempo em segundos que a onda se propaga, né? Quando ela começa até o final dela, quanto tempo ela gasta? Esse é o tempo dela. Esse T maiúsculo aqui, que eu acabei de fazer, ele é o T que indica o período, tá? E o período é o tempo que a fonte leva para gerar uma onda. Vai ficar mais claro quando eu for explicar período ali embaixo para vocês. Então, a frequência é a quantidade de oscilações, né, a quantidade de sobe e desces que a onda faz em 1 segundo, sempre em 1 segundo, tá? Essa é a frequência, né? São essas vibrações que as ondas produzem. Vamos para a amplitude agora. A amplitude da onda. O que seria a amplitude da onda? A amplitude nada mais é que a altura da onda. Então, se eu perguntar para vocês, conceitue amplitude, vocês vão me dizer que amplitude é a altura da onda, né? Se na questão diz assim, ó, tem uma onda que possui 20 metros de altura, e eu pergunto lá embaixo para vocês, qual a amplitude dessa onda? Ora, vai ser a altura, os 20 metros de altura. Amplitude é a altura. Esse aqui não precisa cálculo nenhum para vocês fazerem, tá? É só da amplitude da onda, que seria a altura. Vamos para o período aqui. O período, como eu falei antes, ele é o tempo que a fonte leva para produzir uma onda. Eu dei o exemplo para vocês da moeda caindo no balde d'água, certo? O tempo que a moeda leva, quando ela cai na água, para gerar uma onda, esse é o período. Às vezes ele é milésimo, centésimo de segundos, enfim. Às vezes é muito lento, né? Depende de qual onda esteja sendo formada. E às vezes ela é muito rápido, dependendo da onda, tá bom? Então, o período é o tempo em que a fonte leva para gerar uma onda, tá? E a gente calcula ele, ó, utilizando a frequência como está aqui, divide por 1. Eu vou deixar bem claro a fórmula como ficaria se vocês fossem calcular somente o período. O período é o T maiúsculo. Ele vai ser igual a 1 dividido pela frequência, dividido pelo meu F. Para calcular o período, eu só pego o número 1 e divido pela frequência. Se eu digo para vocês que eu tenho uma frequência de 2 Hz, eu quero o período, então eu pego 1, divido por 2, que vai dar 0,5. Esse 0,5 será o meu período. Tá? Então, sempre vai calcular o período, é 1 dividido pela frequência. 1 dividido pela frequência. Esse é o período. Tá? Agora vamos para a velocidade média. Será a velocidade da onda, né? Para calcular a velocidade média, o ano passado a gente viu isso, que eu preciso do V, meu delta S e o meu delta T. Isso é o que eu preciso para calcular a velocidade média de qualquer coisa, a variação do deslocamento pela variação do tempo. Quando eu vou passar para onda, eu preciso ter em mente o seguinte, a velocidade vai ser igual, a fórmula também vai ser igual. O que muda é aqui, ó, a variação de deslocamento, eu não quero saber mais a variação de deslocamento. Ao invés de delta S aqui, do deslocamento, eu uso o comprimento da onda, que é o meu lambda. Eu uso o comprimento da minha onda. E o tempo, não uso mais a variação, eu uso o tempo em 1 segundo ou o tempo total. Tá? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, quando eu não tenho a frequência, e eu vou achar a velocidade, mas eu não tenho a frequência, eu uso o tempo final, o tempo todo de propagação de uma onda. Tá?
Agora, quando eu tenho a frequência e eu preciso calcular a velocidade, então eu calculo a velocidade assim. Ou isso aqui seria um F. Tá horrível esse troço aqui. Aqui, quando eu tenho a frequência, eu sou obrigado a utilizar essa fórmula aqui. Por quê? Porque quando eu tenho a frequência, eu vejo a quantidade de ondinhas em 1 segundo. Então, sou obrigada a calcular a velocidade da onda em 1 segundo também. Agora, se eu não tenho a frequência, se eu só tenho o comprimento e o tempo, então aí eu calculo a velocidade da onda no seu total. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Eu tenho uma onda que ela se propaga 20 metros em 2 segundos. Qual a velocidade dessa onda? Eu tenho 20 metros, esse é o comprimento da minha onda, e eu tenho 2 segundos. Então, eu não tenho a frequência em hertz. Se eu não tenho a frequência em hertz, eu dou a velocidade somente dividindo 20 por 2, que dá 10 metros por segundo. Se eu tivesse a frequência em hertz, em Hz, então eu utilizaria essa fórmula aqui, ó, onde eu digo que V é igual a lambda, né, o comprimento, dividido pela frequência. Eu vou passar para vocês uns exemplos, que aí fica mais fácil a compreensão. Só vou voltar para ver se vocês têm alguma pergunta. Então, dúvida, alguma pergunta? Estou indo rápido demais? Tem que ir mais lento? Como é que tá aí? Tá dando para acompanhar? Sim. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, aqui é um exemplo de resolução para vocês. Deixa eu ver aqui que eu... Beleza. Então, eu tenho um exemplo de resolução aqui para vocês. Tá? Onde eu digo que um oscilador, ele é ligado a uma corda tensa, tá? Oscilador é uma máquina feita para provocar ondas, é o que se usa nessas piscinas de ondas, para provocar aquelas ondinhas na água, é com o oscilador, tá? Vai fazer um movimento ali na água que vai gerar as ondas. Então, nosso oscilador aqui, ele está ligado a uma corda tensa, e em 6 segundos produz ondas que assumem o aspecto indicado. Olha só, eu não estou dando frequência para vocês, eu não estou dizendo quantas ondas foram feitas. Eu já estou dando a onda prontinha aqui para vocês e vocês vão ter que analisar, tá? Analisando esse desenho aqui, olha só, a gente tem o oscilador produzindo a onda, e ao produzir a onda eu tenho, ó, um vale, 2 vales, 3 vales. Vamos para cristas agora. Uma crista, 2 cristas, 3 cristas. O que isso significa? Eu tenho 3 cristas, 3 vales. Eu tenho 3 oscilações. Oscilação eu sobe, desce. Automaticamente, para ter uma oscilação, eu tenho que ter crista e vale. Se eu tiver 3 cristas e 4 vales, eu tenho 3 oscilações e meia. Tá? Então, para ter 4 oscilações, por exemplo, eu tenho que ter 4 cristas e 4 vales. Se eu tiver 2 cristas e 1 vale, eu tenho somente uma oscilação e meia. Porque 1 vale e uma crista, uma oscilação. 1 vale e uma crista, 2 oscilações. 1 vale e outra crista, 3 oscilações. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês na hora que vocês virem, né, um desenho do tipo. Tá? Como eu mostrei antes, a fórmula lá de calcular a frequência, eu vou mostrar um meio que dá para vocês utilizar quando tiver assim, ó. Quando tiver exemplo ali de um gráfico, como está mostrando aqui.
né? Vamos lá. Aqui está dizendo a distância entre as duas cristas, que é de 20 centímetros. Então, aqui automaticamente nós já sabemos que a gente tem o valor da lambda, que é 20 centímetros. Precisamos agora calcular a frequência da onda, que é o que pede na letra A. Eu não tenho dado nenhum para comparar, para achar a frequência, eu só tenho o comprimento. Eu não estou achando ali o comprimento e o tempo, né, no caso. Eu não tenho os demais que eu preciso. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar o que eu tenho. Eu tenho 3 oscilações, ó, 3 sobe e desces. A gente já viu que são 3, porque eu tenho 3 cristas e 3 vales. Eu tenho 3 sobe e desces que acontece em 6 segundos. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Ó, 6 segundos vai ser igual a 3 oscilações, né? Eu tive 3 sobe e desce ali nas minhas ondinhas, 3 oscilações. Só que eu quero saber a frequência. A frequência, vocês sabem que é a quantidade de sobe e desce, de oscilações, que a onda faz em 1 segundo. Então, eu vou pôr aqui, ó, segundo embaixo de segundo. Não misturem, senão dá errado. 1 segundo corresponde a quantas oscilações ele vai ter em 1 segundo. Esse é o cálculo básico que a gente vai ter que fazer. Lembrem o seguinte, olha só, segundo embaixo de segundo, oscilação embaixo de oscilação, tá? Lembra do pão com queijo, né? Não pode misturar, que ou você come só pão ou você come só queijo, você não mistura. Lembrei das nossas aulas no ano passado agora. Então, vamos continuar aqui, ó. Como a gente resolve isso? Multiplicando o meio pelos extremos, em formato de cruzinha. Então, o 6 vai multiplicar o x, que vai dar 6x, e vai ser igual a 1 vezes 3, que dá 3. Resolvendo isso aqui, x vai ser igual a 3 dividido por 6. X vai ser igual a 0,5 Hz, Hz, que é a nossa frequência. Se eu perguntasse para vocês aqui, ó, qual o comprimento dessa onda, vocês iriam me dizer que é 20 centímetros. Por quê? Porque a distância das duas cristas, de crista até crista, tem 20 centímetros. Então, ali eu tenho um comprimento da onda. Mas vamos continuar aqui, ó. Achamos a resposta da letra A, que deu 0,5 Hz. Então, agora vamos para a letra B. Eu tenho a velocidade de propagação da minha onda. Sabemos que a velocidade de propagação, quando eu tenho a frequência, eu calculo por essa fórmula aqui, ó. V é igual o comprimento da onda dividido pela minha frequência. Ai, machuquei. Comprimento da minha onda dividido pela minha frequência. Então, vamos lá. A velocidade é quem a gente quer, a gente não tem. O comprimento da onda é 20 centímetros e a frequência a gente acabou de encontrar aqui, ó, 0,5. Então, vamos por os valores que nós temos na fórmula. Ó, o V não temos, ele permanece. O lambda aqui é o comprimento, a gente tem, é 20. E o F é a minha frequência, nós temos aqui também, é 0,5. Agora, vamos lá, dividindo 20 por 0,5, nós temos 10.
E esse é o valor, né, da minha velocidade. 10 centímetros por segundo. Achamos aqui a velocidade da onda. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Posso continuar para o próximo exemplo? Alguma pergunta? Pode continuar. Pelo menos pra mim ainda não teve dúvida. Eu acho que eu estou compartilhando a tela, Michael. Vê se você fixou. Que às vezes quando a gente aperta naquele negocinho que fixa lá, esqueci o nome daquele troço, aí não dá para ver o compartilhamento de tela. Já fiz isso umas 300 vezes nas reuniões da escola. Então, que bom que está dando para vocês acompanhar tranquilo. Então, vamos continuar. Próximo exemplo. Um oscilador é ligado a uma corda tensa e em 20 segundos produz 5 vibrações. Se a distância entre duas cristas sucessivas é de 20 centímetros, determine. Olha só, eu não dei um desenho para vocês agora, só que agora eu dei várias informações, né? Eu tenho o tempo de 20 segundos, que foi o tempo total ali para fazer a propagação da minha onda, da minha corda ali. Eu dei 5 vibrações e a distância entre duas cristas, né, que eu tenho ali 20 centímetros. Primeiro eu quero a frequência dessa onda. Então, vocês vão dar, né, a quantidade de vibrações em 1 segundo dessa onda. Então, vocês podem fazer a regra de 3, igual a gente fez na anterior, né? Em 20 segundos, foram feitas 5 vibrações, tá? E em 1 segundo, quantas vibrações vão ser feitas? Então, a gente calcula agora formato de xizinho, multiplicando, né? 20 vezes x, que dá 20x, que vai ser igual 1 vezes 5, 5. Deixando o x sozinho. O 5 já está aqui, ele permanece, e o 20 passa dividindo. E agora é só vocês dividirem 5 por 20. Não é 20 por 5, tá, gente? Vocês lembram como fazer divisões assim? Ó, 5 não divide 20, certo? A gente acrescenta a vírgula. Quando a gente põe a vírgula, a gente acrescenta o zero aqui também. Então, eu tenho 50 dividido por 20. Agora dá certo. 2 vezes 20, 40. 40 para 50 sobra 10. 10 divide 20? Não. Acrescenta outro zero. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20, 100 para 100, nada. Achamos o valor de x aqui sendo 0,25. Hz, que é o nosso hertz, a nossa frequência, a resposta da letra A que a gente encontrou. Que é a resposta da letra A. Achamos a resposta da letra A, que foi a frequência. Fácil, fácil. Agora vamos para a velocidade de propagação da onda. Lembra que quando a gente tem a velocidade de propagação da onda e a gente tem a frequência, a gente utiliza essa fórmula. V igual a comprimento
dividido pela frequência. Tá? Então, a nossa velocidade vai ser o comprimento de 20 centímetros dividido pela minha frequência de 0,25. Certo? Então, aqui, nós temos um número grande, o 20, e um número bem pequeno, que é o 0,25. Dei minha borracha. Como é que a gente faz esse tipo de divisão? Opa, vamos, querida. Então, 20 dividido por 0,25. O que a gente faz? A gente observa nossas vírgulas que a gente tem ali. E iguala as casas decimais. Ou seja, ou eu deixo tudo com vírgula, ou eu deixo sem vírgula. Então, para deixar sem vírgula, eu tenho que andar 2 casas decimais, certo? Para deixar sem vírgula, para o lado positivo. Então, eu acrescento 2 zeros aqui. E ao invés de ter 0,25, agora eu não tenho mais essa vírgula, e eu tenho 25 e tenho 2.000. Então, vamos dividir 2.000 por 25, né? Vamos lá, o 2 não dá para dividir por 25, o 20 não dá para dividir por 25, vamos pegar o 200. Vocês podem fazer por partes também, não tem problema, estou indo o mais simples que eu acho possível, né? Agora eu tenho 200 para dividir para 25, né? Quantos 25 cabem em 200? Que dá 8, certo? 8 vezes 25, 200. Para 200 nada, e eu ainda tenho esse zero. 0 dividido por 25 é zero. O nosso resultado aqui, eu tenho 80 centímetros por segundo. Achamos a velocidade. E agora a terceira perguntinha ali, a letra C, é o comprimento da minha onda. Qual o comprimento da minha onda? Vocês podem ver o seguinte, que não precisa vocês calcularem. É só vocês lerem a questão. Olha só. Espaço. Só vocês lerem a questão aqui, ó. Comprimento da onda vai ser o meu lambda, tá? Comprimento da onda é a distância das cristas ou dos vales até os vales. Eu tenho aqui, ó, a distância entre 2 cristas sucessivas, ou seja, que acontece uma atrás da outra, ó, uma crista, 2 cristas. Tenho 2 cristas sucessivas. Ó. A distância dessas 2 cristas, eu tenho 20 centímetros. Então, a letra C, 20 centímetros. Então, gente, por hoje é só. Aqui. Opa. Vou voltar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Não sei se dúvidas eu tiro, pode falar. Antes dessa questão da última, só bota na tela lá, só para mim ver se eu não esqueci alguma anotação aqui. Tá. Essa aqui? Peraí. Deixa eu ver aqui.
Não esqueci de nada, não. Tá certinho. Tá certinho? Uhum. Então, esses exemplos que eu dei para vocês, principalmente esse aqui, que foi o primeiro da resolução, vocês encontram ele no material que eu deixei disponível para vocês. Lembra que tinha um material que na semana vocês teriam só que ler ele? Então, seria aquele material que foi explicado hoje, né? Para aqui. Aquele